Então, boa tarde a todos. Então, vamos agora fechando os nossos olhos, imaginando Jesus presente aqui entre nós, com sua luz, derramando em nossas cabeças essa luz curativa, essa luz calmante e essa luz que nos dá conforto e alimenta a nossa fé. Que possamos ter um entendimento do Evangelho, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia tudo que escutarmos aqui, que são os ensinamentos de Jesus. E quem for passar com o Dr. Roberto, que na hora que for tomar o seu remédio, também mentalize sobre o seu remédio. Cura, desejo de cura, para potencializar esse poder que a espiritualidade está nos oferecendo. E agradecemos a casa, a equipe espiritual que está sempre aqui nos amparando, nos intuindo e nos protegendo. Também aproveitamos para pedir paz ao mundo e que essas vibrações de amor e paz possam alcançar os mais longínquos caminhos e que possamos levar para os nossos lares também essa paz e essa harmonia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Internet. Então, a Janine abriu o Evangelho e tirou para nós a mensagem de Caritas, né? Sobre caridade. O capítulo é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Então, esse ensinamento de Jesus é fundamental para a gente desenvolver a humildade, né? Porque diz lá o Livro dos Espíritos, né, que o que mais faz a gente se perder é justamente o orgulho e o egoísmo, né? Esses dois, fala mais alto? Então tá. Esses dois, melhorou? Então, esses dois, né, seria vício, mas nem chega a ser, né? Porque são instintos, né? Antigamente a gente era dominado pelos instintos, né? Então o egoísmo fazia parte até da nossa sobrevivência. Mas à medida que a inteligência vai dominando e a gente vai raciocinando, a gente vê que realmente o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? Só nos leva a
a ficar mais ligado na materialidade em vez da espiritualidade. Então, o Evangelho inteiro, Jesus sempre ressaltou da gente buscar a luz, né? Então, a gente vê isso na parábola, por exemplo, das virgens, né? Que tinha que ter a candeia, quando ele diz textualmente, né, que brilhe a vossa luz, né? Então, e essa luz seria justamente essa elevação moral que vem junto, né? Então, e às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa, mas aquilo não está nos modificando por dentro, não está fazendo com que a gente trabalhe com o coração. E hoje, principalmente nesses dias de mídia, né? Então, muita gente faz para fora. Então, tudo vai no Facebook, no Instagram e nas mídias, né? Então, qualquer coisa. E Jesus já naquela época, acho que, bom, ele sendo o governador da terra, acho que ele já sabia, né, que a gente ia ter internet, essas coisas, né? 2000 anos depois. Porque ele disse, então aqui ele vai dizer que, né, que a vossa mão esquerda não saiba, ou seja, faça de forma que aquilo não te, entende? Não faça você se sobressair, né? Ao dar a esmola, não humilhe, não se sinta superior, ou seja, dê com empatia, com compaixão, entende? Desça ao nível do outro, entenda, consiga compreender para que aquilo chegue ao outro como, sabe, um abraço, um acolhimento fraterno, uma coisa assim que faz a pessoa, sabe, se sentir bem, não só pelo que ela está recebendo de material, seja o pão, seja uma cesta básica, seja o que for, uma roupa, mas aquele acolhimento, entende? É a energia da gente que vai envolver, é a maneira como você está conversando, olho no olho, ali, de você sentar e tomar um cafezinho com a pessoa, né? sem receio, é tudo isso, né? Então, e muitas vezes as pessoas não fazem nada porque acham assim, eu vou dar uma blusa, vou dar uma camisa, vou dar um pano de limpeza, né, Marli? A Marli hoje trouxe um monte de pano de limpeza aqui para a gente, né? Puxa, mas isso é tão bom, qualquer coisa, não é o valor da coisa, mas é o ato de dar, né? E Cáritas, então, nessa mensagem, ela vai dizer, eu chamo-me caridade, eu sigo o caminho principal que conduz a Deus, acompanhai-me, pois eu conheço a meta a que deveis visar. Olha só, qual é a meta que a gente está visando quando a gente sai para fazer a caridade? Então, aí ela dá o exemplo dela. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado eu venho dizer-vos, ó meus amigos, que miséria, quantas lágrimas, o quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonada, tende paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Mas ela parecia ouvir-me, mas volvia os olhos para o meu lado, os olhos arregalados de espanto, e eu lia no semblante que os seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes renovavam um pouco os corações, não lhes confortava o estômago. E eu repetia-lhes, coragem, coragem. E então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, porque ela está falando em espírito, né, gente? Ao ouvido da pessoa faminta. Então, essa mãe estendeu a criança no vazio, deixa eu achar aqui, né? Tomou-a nos braços, estendeu-a no espaço vazio, como a pedir-me que a protegesse, aquele entenzinho
que só se encontrava num seio estéril insuficiente para a alimentação. Então ela está pedindo. E a Lourdes eu vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presa de todos os sofrimentos de penúrias e envergonhado da sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Então, o que ela está dizendo para a gente? Que a equipe espiritual, os auxiliares do Cristo, não deixa ninguém na mão. Mas como Jesus, na multiplicação dos pães, vocês lembram? Quando os discípulos disseram assim, mestre, o povo está faminto, como é que vai fazer? E Jesus falou, bom, vai passando o cesto e veja o que eles têm para dar. Né? Cada um tem que dar um pouco. E aquele pouco, cada um deu umas migalhinhas, um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe e tal. Era no fundinho de cada cesto. Porém, Jesus, né, invocando Deus, o Criador que tudo pode, botou a mão e aquilo se transformou em 12 cestos. Então, Jesus precisa da nossa atuação o tempo todo. Os bons espíritos, a equipe espiritual precisa. A gente está aqui agora, as águas estão ali para ser magnetizada, os passes serão dados, o remédio que o José faz, né? O José Roberto, tudo tem energia, gente. E a gente está aqui sentado, nossas energias estão se irradiando. Quanto mais fundo é o nosso pensamento, de gratidão a Deus, de resignação, de alegria de estar vivo, mais potencial, mais qualidade ele tem, que vai ajudar a equipe espiritual a nos ajudar. Então, o magnetismo humano é nosso, os espíritos não têm. Então, para magnetizar a água, precisa das energias da gente. E a gente potencializa, qualifica, aglutina através da intenção. Então, quando a gente está aqui, olha um para o outro, esse desejo de que o companheiro que está ao nosso lado, à frente, às nossas costas, também fique bem, né? Então, a gente está aqui, quando a gente reza, a gente deseja que uma chuva caia sobre todos. E esse desejo qualifica a nossa energia, que eles usam para atuar. Então, o pedido, a Cáritas, ela visita, e até hoje, quantos ajudam em nome de Cáritas, né? Vem ali e fala, né? A gente capta por intuição. Quem de vocês agora no inverno, nesses dias, né, está esfriando e dizem que quarta-feira vai ser muito frio, não pensa assim, ai, os coitados que estão na rua. E a gente pensa até que eu tenho uma blusa, mas cadê que a gente toma a ação de ir lá e levar essa blusa? Ou um cobertor? Aí a gente fica deixando, daqui a pouco passa o inverno, chega o verão, e no outro inverno a gente fala, nossa, o saco de roupa ainda está aí. Eu podia ter levado e não levei. Então ela está chamando nossa atenção. Ela foi, ela viu essa mãe faminta, ela viu pessoas mendigando porque estava sem trabalho. E na pandemia, quanta gente ficou assim? Vocês lembram? Né? Que tinha que ajudar? Então, é esse apelo que Cáritas está fazendo para todos nós, né? Com o coração túmido, né? É túmido mesmo, está escrito, de compaixão, eu que nada tenho, pois ela é espírita, ela não podia dar nada material. Eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que eu aqui venho, meus amigos, e eu vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, os fogões não se acendem, estão sem lume, os leitos estão sem cobertas. E eu não vos digo o que deveis fazer, eu deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos dissesse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. E eu digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Peço e também dou, e dou muito, e eu convido-vos
para o grande banquete que eu forneço, a árvore onde todos vós saciareis. Pois Santo Agostinho, não, São Francisco, ele não nos diz assim na oração, pois é dando que se recebe, né? E é perdoando que se é perdoado. Pois é por aí que a gente vai, né? Então, tudo que a gente dá, multiplica-se. Jesus multiplicou. Às vezes a gente não quer fazer o bem, porque a gente acha que é tão pouco que eu tenho. Aí eu lembro da música da igreja que falava assim: sabes, Senhor, o que eu tenho é tão pouco para dar. Quem foi católico lembra disso, né? Mas este pouco nós queremos com o irmão compartilhar. Olha, os católicos aqui tudo sorrindo, lembrando do tempo de infância, cantando isso na igreja, né? Eu cantei muito isso, desafinada e tudo. Um dia o padre falou para mim, né? Lá do púlpito, lá na igreja do Carmo, né, em cima, e ele ali, né, tá desafinando. Aí eu falei, eu canto para Jesus, não é para você. Pronto, acabou. Porque é verdade, né? Estou cantando para ele, né? Entende? Mas quem, né? Então essas musiquinhas da igreja sempre estavam cutucando a nossa consciência, né? Mas muitas vezes a pessoa não quer dar. E esquece dessa passagem da multiplicação dos pães. Então, quando você vai com o intuito de realmente dar, eles multiplicam aquela ação. Você pode dar um bolinho pequenininho, a família vai e come, mas eu vou dar esse bolinho que eu comprei lá na casa do bolo, né? E a família é tão grande, vai ser uma fatinha. Mas eles potencializam aquela fatiinha de bolo. Vai descer e vai se expandir aquelas energias do bolo. Entende? As vitaminas, proteínas, sei lá, as coisas que tem no bolo, né? Porque tem ovo, farinha, né? Leite, manteiga. Então, tudo isso tem suas vitaminas, né? E aquilo vai alimentar. Então, a gente precisa ter essa convicção. Nunca será pouco para Deus. Nunca. Entende? Você pode dar o mínimo que Jesus multiplica isso aí por quanto for. Então, deixa eu ver as horas, quase terminando. Então, ela diz... Eu vos dou muito, se eu te peço algo, eu também dou. Vede quanto é bela e como está carregada de flores e de frutos essa árvore onde vocês vão se saciar. Porque o bem-estar que o bem nos causa, entende? Não tem dinheiro que compre, gente, não tem. A satisfação, você sair, entende? Deixar ali... e ir com a sua alma, você sente a alma mais leve, sabe? Uma alegria interna, essa é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então a Caritas diz, né? Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. É uma árvore frondosa que dá fruto para aquele que fez, que ajudou na sementinha dessa árvore. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Não termina, não acaba. Então, fazer o bem sempre, né? A cada momento da nossa vida. E o bem não é só o bem material, né? A gente pode estar fazendo uma oração e doando nossa energia. Todo mundo, mesmo quando a gente não está bem de saúde, a nossa companheira Denise, quando ela não estava bem, né, ela estava com câncer. E às vezes eu trabalhava com José Roberto lá em Indaiatuba. Então, e às vezes ela falava, hoje eu estou melhor, passa aqui e me pega. E nós íamos. Então, minha parte era... como vocês sabem, falar, né? Então eu ficava lá fora e ela ficava sentada lá dando sustentação para o Zé. E era um grupo, mas ele falava para mim, ele está aí, vocês podem perguntar para ele quando passarem lá, né? Denise doava, porque ele falava, apesar de debilitada fisicamente, ela é a que mais irradia, porque tem
A gente doa energia, mas a gente doa também as nossas irradiações, né? Que é o pensamento no bem. Então, cada pessoa que entrava lá para passar em consulta com o José Roberto, como vocês vão entrar daqui a pouco, né? E tem lá a Cleide, a Vera, né? O seu Ademar, né? Tem o pessoal ali vibrando. Eles estão doando tanto o magnetismo, né? Energia, quando a gente está bem de saúde, é como você doar sangue, né? Mas quando a gente não doa sangue e a gente vai junto com a pessoa que está precisando de sangue, o que a gente está doando? As nossas irradiações, nossos sentimentos de carinho, de força, de coragem, de fé, entende? Então a Denise ficava ali irradiando. E era a que mais doava, ele falava. É a que mais doa, que foi ela. Saía aquela irradiação. Então a gente pode. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não estou bem de saúde, eu estou assim, estou assado. Então, irradie. Deixe sair de você sentimentos, pensamentos que vão fluindo, levando, criando formas de pensamento, ou como a gente chama, ideoplastia, né? Força, coragem, ânimo, fé, confiança. Entende? Isso tudo cria, o pensamento tem forma, tem símbolos, né? Então isso vai envolver a pessoa, vai ficar flutuando ali, dando, entende? A ideia, tenha fé, tenha força. E aí a pessoa nem vai saber por onde, mas ela vai pensar assim, eu preciso ter fé. Ai, meu Deus, eu quero ter fé, eu preciso... Não é assim que a gente faz quando está doente, né? Preciso. E vem, e a gente sente, né, que parece que alguma coisa mexeu lá dentro, né? Vocês já sentiram isso? Então, isso tudo, gente, também é caridade. Orar pelas pessoas é uma caridade tremenda. Entende? Orar pelo planeta. O Trigueirinho, ele sempre fala, pense em Deus, entregue tudo a Deus. Dê sua energia a Deus, em vez de ficar assim, para fulano, para ciclano, para beltrano, a gente faz uma ladainha, né? Mas está todo mundo no mesmo barco. A Terra é como um barco, né? Está flutuando no espaço, né? Na verdade é quase, né? O barco está na água, a Terra está por aí, né? E estamos todos aí, ninguém sai fora dela, né? Pela lei da gravidade, estamos tudo grudadinho, né? Então, não adianta a gente pedir por um, se o barco está naufragando. Pedir por todos. Então, o Trigueirinho, ele sempre, né, nas tertúlias dele, ore, entregue a Deus, peça pelo planeta, por toda a humanidade, que o seu está no meio do todo. Então, Deus, que sabe quem precisa mais, quem precisa menos, Ele vai canalizar. Não seja egoísta. E quanta gente, né? Quando a gente pede por os hospitais, fulano está doente, está no hospital tal, quarto tal. Aí a gente vai canalizar nossa mente só para aquele quartinho e os outros? E os outros leitos de dor? Então, quando rezar por um doente, gente, está lá na Unimed, ora pela Unimed inteira, está precisando, e como está precisando, né? Então, ora pela Unimed toda, ora pela Santa Casa, ora pelos samaritanos, né? Os hospitais aqui da nossa região, né? Mas seja que hospital for, faça essa caridade de orar por todos, imaginar Jesus passando de quarto em quarto, cada leito de dor, levando o seu consolo, levando a sua paz, entende? Então, tudo isso, gente, é caridade. A gente pensa na caridade só na coisa material, né? Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente precisa fortalecer o espírito para poder... Porque o espírito, o corpo expressa o espírito. É o espírito que comanda todas as nossas células. É o espírito que vai harmonizar e nos trazer saúde ou doença. O desequilíbrio nos leva à doença e o equilíbrio nos leva à saúde. Então, é o espírito primeiro que tem que ser fortalecido. Por isso, a importância do Evangelho, da prece, da oração, entende? Como a Rita falou na oração inicial. Quando tomar um remédio, seja ele de farmácia ou a fitoterapia, pede, né, que neutralize os efeitos colaterais e que esse remédio faça bem. E imagine, Miramês, ele fala, quando você beber água, mastiga.
sabe? Quebra as moléculas dela, sente, né? A respiração consciente, que você respira e você imagina todo o oxigênio, e não é só oxigênio, né, gente? É a energia prana do próprio Criador, da natureza, de tudo, porque tudo serve a Deus, né? Então, sinta essa energia. Se você segura um pouquinho, ela está se expandindo por todo o seu corpo. E depois, quando você soltar, solta o que é deletério, o que não serve, o que não presta. Minha angústia, meu medo, a dor, devagarzinho, entende? Deixa esvaziar tudo, até encostar, né? O diafragma lá embaixo. E você começa de novo. Você vai ver como as células, os seus órgãos agradecem de receber aquele momento de relaxamento, sem tensões, né? Porque a nossa tensão deixa eles tudo encolhidinho, assim, retesado, né? Então você respira e solta, né? Relaxa, deixa que eles se recuperem. Tudo isso, gente, é caridade conosco, né? O auto-perdão, a autoestima, o auto-amor, tudo isso é caridade. Então, terminando, escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende, porque a pessoa só vai aceitar sem queixumes quando a gente leva a caridade material e consegue esclarecer um pouquinho, fazer não digo uma palestra, mas você às vezes lê uma mensagem, uma leiturinha curta, entende? Que tire a pessoa daquela visão materialista, doentia, aflitiva, né? Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Fale do reino, fale do amor. Tira a pessoa ali, pelo menos por uns momentos ela vai, entende? Vibrar numa outra faixa. Então ela diz aqui, né? Vejo várias vezes a cada semana uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Mas o que elas fazem? Trabalham depressa, têm ágeis dedos. Vede como trazem alegres semblantes e como lhes batem uníssono nos corações. E com que fim elas trabalham? É que vê aproximar-se o inverno, vai ser rude para os lares dos pobres. Então essas formiguinhas juntaram lãs, né? E estão ali juntos fazendo um enxovalzinho com alegria, com gratidão a Deus pela oportunidade de fazer. É isso que ela está falando aqui. E aí a coisa que você está fazendo aqui, fazem polvinhos, né? De terça-feira a Tetê faz polvinho aqui, né? Quem gosta de tricotar pode vir lá pelas 2 horas. Se não me engano, é isso, gente? Quem faz polvinho aí com a Tetê. Então, você vai impregnar aquilo, aquele casaquinho, aquele pão, seja lá o que for, com a sua alegria, com o seu bem-estar. Imagina, vai ficar muito mais, não só saboroso, né? Mas principalmente nas energias, né? Vão alimentar muito mais, tá? Então, termina aqui, ela diz o quê, meu Deus, quando ela termina aqui? E nós, eles, né, os espíritos, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que esta moeda não lhes faltará. Ou seja, a bênção da gratidão. Chico deu um exemplo disso. Quando ele estava com pressa para o trabalho, ele era funcionário público, ele tinha que picar ponto, e ele estava em cima da hora e uma mulher veio, Chico, eu preciso falar. E ele ia pegar o ônibus, né? Aí a mulher, não, Chico, vem e volta, eu preciso. Aí Emmanuel, atende a mulher. Aí Chico obedecia, né? Veio e ficou e pensou, meu Deus, eu vou chegar atrasado, porque o próximo ônibus, né, só dali meia hora. Mas a mulher foi, falou das suas queixas, e ele,
atendeu, confortou a tudo, né? E quando ele estava saindo, que aí ele resolveu ir a pé, que ele ia chegar mais rápido do que se esperasse o próximo, né? E aí Emmanuel fala, olha para trás, que ele olhou, ela sorriu, fez assim com a mão, da mão dela saiu aquele jato de luz. A caridade do coração dela foi indo, entende? Envolveu todo ele. Aí Emmanuel falou, isso é a gratidão dela, chegando até você. Aí a Caritas está dizendo aqui, que ela diz assim, né? As bênçãos são a única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que esta moeda não lhes faltará. Então a gente não vai fazer para ganhar essa moedinha de bênçãos, né? Mas fazendo, pode crer, as bênçãos do céu estão sempre nos renovando. Então deu para entender alguma coisa? Aí vocês pegam o capítulo, é o capítulo 13 do Evangelho, tá? Não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dá. Quem quer fazer a prece? Silvinha, quer fazer a prece? Então vem. Assim todo mundo participa, né? E eu vou pôr lá esse Evangelho que ele dá. Obrigada a todos e até mais. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de mais uma palestra, dos ensinamentos da Araci, da equipe espiritual, da equipe da casa, dos encarnados e desencarnados. Vamos mentalizar muita luz, muita paz, muito amor, para que possamos receber o passe. Para quem vai passar com o Dr. José Roberto, mentalizar a cura. E vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade, para que possamos ter uma semana boa, cheia de paz, cheia de amor, curado espiritualmente, que as nossas mágoas, nossas tristezas, nossos problemas sejam levados embora e que reforcemos todos os dias o amor do Cristo dentro do nosso coração. Graças a Deus, que assim seja.